é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Esse louvor existe em inúmeras versões dele, é baseado no livro de Isaías, capítulo 61, onde o Senhor utiliza a figura de um carvalho para mostrar a sua força e o ano aceitável, o ano da libertação, o ano definitivo, o ano da sua vinda. Há uma versão de Josué Rodrigues que a gente já cantou, mas essa não é a versão de Josué Rodrigues. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. E Ele nos ungiu. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem
chamem cavalos de justiça. E Ele nos ungiu. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça, A fim de que se chamem. a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. Aleluia, louvado seja o Senhor. O grande dia, o dia aceitável do Senhor, o dia do juízo do nosso Senhor, o dia em que nos encontraremos face a face com o nosso Senhor e iremos para a glória eterna com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós vamos hoje, eu já disse para vocês, o pastor Antonino está aqui e eu vou para ali, para junto dos meninos no cântico, para ouvir a palavra de Deus, a mensagem do Senhor, pelo pastor Antonino, que está conosco hoje. Convido aqui o pastor Antonino, um jovem, como eu, Daniel. Graça e paz, amados. Quando nós chegamos aqui, nós conversávamos ligeiramente com o reverendo Juarez e os irmãos devem ter notado que a congregação está mais junta, que a congregação está mais presente. E eu disse para ele que só existe um remédio para isso, é oração. É orarmos. Se nós, cada um de nós, é obrigação nossa, orarmos para que Deus abençoe esse trabalho, com certeza as coisas fluirão. Vi também aqui no boletim a mensagem do pecado e esse é o grande problema. Mas nós temos aqui o pastor falando a respeito da formação, do equilíbrio, da criação, da sustentação do universo. E eu gostaria de dizer que eu tive a oportunidade de ler agora o livro Fomos Formados, que fala a respeito do DI, o design inteligente, que é da lavra do professor, é um cientista de renome internacional e membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Pinheiros, Marcos Eberlin. Livro fantástico, 400 páginas, se lê numa pegada. Eu já li e vou reler, barato na Amazon, custa R$80. Muito boa a obra, para que nós entendamos à luz da palavra de Deus, quem é Deus. Amado, nós gostaríamos de, nesta noite, lermos
Oséias capítulo 4, verso 6. Diz a palavra de Deus: o meu povo está sendo destruído. Eu prefiro uma versão que diz: o meu povo está morrendo. O meu povo está sendo destruído. O meu povo está morrendo porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Amém. Curve sua cabeça. Invoque o nome santo do Senhor. Adore o Senhor, nosso Deus. Senhor nosso Deus, amado Pai que estás nos céus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa, meu Deus, quando há muitos servos teus, servos fiéis, que gostariam de estar na tua casa nesta noite, mas que são impedidos, ó Pai, muitos pela idade avançada, outros porque estão presos ao leito de enfermidade. E o Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui para te louvar, para te adorar, na beleza da tua santidade. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nesta noite falar aos nossos corações. Que essa palavra primeiro fale a mim, porta-voz teu nesta noite, que fale ao meu coração e que assim a congregação possa ser atingida pela tua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de, nesta noite, tratar com a nossa igreja a respeito do conhecimento de Deus. Eu tenho visto, eu tenho ouvido, eu tenho acompanhado a luta insana do reverendo Juarez para trazer à igreja a consciência da realidade do conhecimento de Deus, da importância que esse conhecimento tem na vida da igreja. Amados, em tempos antigos, muito antigo, tempo que já vai muito longe, houve um homem que verdadeiramente conhecia o Senhor. Um homem rico, famoso, abastado, era, na realidade, um homem que encarnava a graça de Deus, essa graça que abunda entre nós e que nós dela desfrutamos. Esse homem era Jó, um homem tornado um troféu a ser disputado por Satanás diante de Deus. Um homem que dele testemunhara a sua correção, a rigidez dos seus princípios. Quando o próprio Deus, quando os filhos de Deus subiram a adorar a Deus, e no meio do povo de Deus veio Satanás. E Deus lhe pergunta: de onde vindes? Por não ser onisciente, por não ser onipresente, ele diz: eu venho de rodear
e de passear pela terra. Disse-lhe Deus, perguntou-lhe Deus, observaste? Deus não perguntou, viu? Porque veio observar, diferença tremenda. Observar é ver em detalhes. E Deus lhe pergunta, observaste o meu servo Jó? E dá o testemunho ao inimigo, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, um homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Meus amados, e isso nos comove. Isso nos leva à reflexão. Atribulado e sofrendo reveses impostos pela própria vida, Jó perdeu todos os seus bens. Jó perde até a sua própria família. Jó fica sozinho. Porém, essa desgraça que lhe acontecera não lhe trouxera nenhum desespero, mas dele se exala uma confissão tremenda que faz com que reflitamos quando estamos sofrendo, quando estamos sendo atribulados. Jó não levanta a voz em lamentos. Jó não murmura um instante contra a Deus, mas dos seus lábios flui essa confissão: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó entendia que o que ele passava era propósito de Deus para a sua própria vida. Quando é que nós temos esse entendimento de que se passamos por atribulação, se enfrentamos problemas, é projeto de Deus para as nossas vidas? E esse homem ainda tem a grandeza de espírito de dizer para Deus: Senhor, eu te conhecia só de ouvir. Amados, quantos de nós conhecemos Deus apenas de ouvir dizer que Ele existe? Porque muitas vezes é a fé que os nossos pais nos lega, nos passa, apenas de ouvir falar que existe Deus, e que Deus é bom, e que Deus nos ajuda, e que Deus quer que nós sejamos vencedores. Mas esse homem diz: eu te conhecia só de ouvir falar. Agora, diante da situação que eu estou, os meus olhos te veem. Pastor Juarez sempre está a falar do conhecimento de Deus. E conhecimento de Deus é exatamente isso. Mesmo em plena tribulação, mesmo quando enfrentamos dificuldades insuperáveis, o conhecimento de Deus nos dá aceitação e nos traz muita paz. Infelizmente, o ativismo secular, quanto religioso, tem nos levado para longe do Senhor. Essa é a denúncia que faz o profeta Oséias num lamento,
quando no capítulo 11, no verso 1, Deus diz: quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei meu filho. No verso 7, ele desabafa: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz, ninguém quer fazer, ninguém quer olhar para o alto, de onde nos virá o socorro. José e Maria fugiram para o Egito, levando seu filho Jesus, ainda criança, fugindo da perseguição do rei Herodes. Levavam ele, o filho Jesus, que voltaria com a morte do funesto rei. A grande pergunta, amados, que não quer calar, a grande pergunta que nos incomoda: que diferença faz o conhecimento de Deus para nós, a sua igreja? O pastor dizia ainda há pouco, a palavra de Deus diz que os demônios, que Satanás crê em Deus e treme. Mas ele treme porque ele tem o conhecimento do poder, da grandeza, da onisciência, da onipotência desse Deus. E nós brincamos com essa realidade de Deus. Fazemos de conta que é verdade, mas nós não cremos que seja verdade, porque senão nós nos comportaríamos totalmente diferente. Qual a diferença que o conhecimento de Deus faz para nós, a sua igreja? Amados, porque aprove a Deus, foi do seu agrado, se nos revelar em sua palavra. Eu falava ao grupo online que há 2 anos nós diariamente conversamos, e ontem tivemos a oportunidade de ter a primeira reunião pós-Covid, em que quase 30 pessoas ali estiveram para ouvir a palavra de Deus. Então, nós falamos de como Deus tem se revelado ao seu povo. Mas Deus não se revela a todo mundo. Fecha os olhos, fecha o entendimento daqueles que não é para ser revelado. O Salmo 19, verso 1, Deus faz uma revelação geral e restrita. Deus diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Amados, Deus se nos revela através da própria natureza. Isso, ao Deus assim se revelar, e o faz de maneiras diferentes, das maneiras mais impensáveis, maneiras possíveis, nessa revelação geral de Deus, em que Ele faz com que um dia discurse a outro dia, e no silêncio se faz ouvir
a sua voz. Isso Deus o faz para nos tornar indesculpáveis perante o Senhor dos céus e da terra. A manifestação geral de Deus. E ao se revelar dessa maneira ao seu povo, esse conhecimento traz consequências. Consequências para o bem e consequências para o mal. Para a vida, quando esse conhecimento nos traz luz, nos traz dignidade, nos traz amor, esse conhecimento se torna luz em plenas trevas. Conhecimento para o bem, conhecimento para a vida, ou conhecimento para a morte. Somos deixados de lado a correr a nossa própria história. Em Deuteronômio, no capítulo 30, no verso 19, é bom que fiquemos atentos, que abramos os nossos ouvidos, que os nossos olhos estejam atentos, o que diz a palavra de Deus. Os céus e a terra tomo por testemunhas contra ti. Não é testemunha ao nosso favor, é contra nós mesmos. Os céus e a terra tomo por testemunhas contra ti, que te propus o bem maior. Eu te propus a vida, mas também te propus a morte. Deixei para que você escolhesse. Deus não nos obriga a nada. Te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Amados, desconfie quando alguém prega para você apenas as bênçãos de Deus, os favores de Deus. Quando alguém esquece de pregar o pecado, de falar de céu e de inferno, mas te prometer prosperidade, e ainda diz assim: Deus vai te dar a vitória, porque o melhor de Deus ainda está para vir. Mas isso é mentira. O melhor de Deus já veio. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, seu único Filho, o Filho unigênito, o Filho do seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eis que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus não esconde de nós o que Ele pensa, o que Ele quer, o que Ele determina. E Ele não tem satisfação nenhuma a nos dar. Ele não tem que nos explicar nada. Eis que te propus a vida, a morte, a bênção e a maldição. Porém eu te aconselho, escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. E isso nos lembra quando Paulo, Silas anunciavam o Evangelho, foram espancados, foram presos, jogados numa masmorra,
acorrentados lá, em vez de murmurar, em vez de se lamentarem, eles estavam ali a cantar hinos, a glorificar o nome de Deus. E o seu testemunho foi tão agressivo, foi tão forte, foi tão impactante, que aqueles que os prendiam disseram-lhe: senhores, que faremos para sermos salvos? Mas salvos de quê? Da ira de Deus, da insegurança da morte. Ah, como nós temos crentes que têm medo de morrer, porque certamente não têm a certeza para onde vão. E eles lhes disseram: crês no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Foi o que Deus acabara de dizer em Deuteronômio: para que vivas tu e a tua descendência. Mas a palavra de Deus não se contradiz, ela é perfeita. Falamos do conhecimento de Deus e temos que admitir que ninguém conhece Deus na sua totalidade. O que nós conhecemos, o que nós podemos conhecer de Deus é o quanto Ele conseguiu, o quanto Ele nos permitiu se revelar. Porque Deus é infinito, Deus é infinito, Deus é ilimitado, mas acima de tudo, Deus é santo. E ainda que Ele tenha dito: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo, nós permanecemos pecadores, imperfeitos, limitados. E o seu conhecimento é elevado demais para nós, pobres mortais. Salmo 139, verso 6. O salmista diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Mesmo diante dessa impossibilidade, o salmista não desiste de continuar buscando o conhecimento de Deus. Diante dessa dificuldade, o apóstolo Paulo tenta nos trazer luz em 1 Coríntios 13, 9. Paulo diz que nós não podemos absorver o conhecimento de Deus na sua totalidade. Por quê? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. É conhecer e proclamar quem é Deus. E ele diz: quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Paulo está a nos dizer que nós conhecemos, que nós vemos a Deus como se nós estivéssemos diante de um espelho embaçado, em que nós vemos refletida uma imagem, mas não delineamos, não vislumbramos a perfeição da sua imagem. E nós só vamos
fazer isso? Em Romanos 1,19, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E aí, amado, Deus às vezes condiciona a sua revelação, mesmo a nós, visando um propósito maior. Aconteceu com Paulo. O homem que disse ser meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Um homem que para mim chegara à perfeição. Mas mesmo assim ele dizia, desgraçado homem que sou. E esse homem, nessa busca do conhecimento de Deus, ele diz, eu conheço um homem, não se declara, eu conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, esse homem, se no corpo ou fora do corpo, foi elevado até o terceiro céu, viu coisas, ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito revelar. Mas se Deus queria mostrar a Paulo uma revelação tão grande, por que o impede de que ele comunique aos outros essa revelação? Isso aí não é responsabilidade de Paulo. Isso é prioridade do nosso Deus. Não quero que você fale, e ainda vou fazer mais ainda para que você não esqueça do que você viu. Eu vou colocar um espinho na tua carne. E o interessante é que Paulo sai de um momento de santidade e ele se encontra com o mensageiro de Satanás, ali a esbofetear o rosto. E Paulo diz que por 3 vezes, com todo esse conhecimento que ele tinha de Deus, e por 3 vezes eu pedi ao Senhor, retira de mim esse espinho. E lhes garanto que Deus não respondeu de imediato ao seu pregador. Deus deve ter silenciado várias vezes. E essas 3 vezes podem ter sido oportunidades diferentes. E a gente às vezes pensa que foi de imediato, porque nós estamos mal acostumados com a internet. Até que Deus olha para ele e diz assim: Paulo, de uma coisa pode ter certeza, a sua dor pode ser grande, o seu sofrimento pode ser tamanho, mas a minha graça te basta. Amados, por acaso nós já pensamos que temos a graça de Deus? E se a graça de Deus é o que de maior pode nos acontecer, por que é que nós ainda lamentamos? Por que é que nós ainda murmuramos contra esse Deus? Nós estamos esquecidos que o conhecimento de Deus dura a vida toda, assim como a santificação. O conhecimento de Deus tem começo, tem meio, mas não tem fim. Daí a razão da exortação do profeta Oséias, um homem preocupado com o conhecimento de Deus.
o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, por uma razão simples, definitiva. Ainda que não acreditemos, porque a sua vinda é certa. Amados, de Deus não se zomba, e Ele não se deixa enganar. Porque Deus é onisciente, Deus é onipresente. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 39, 139. Ouçamos o conhecimento na voz do poeta Davi, que do verso 1 ao 12, ele mostra todo o conhecimento que tem de Deus. E nós precisamos de ouvi-lo. Ele diz: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Amado, precisamos conhecer a Deus na sua profundidade que Ele nos permite. E se, para não alongar mais, se me permite, gostaríamos que nós conhecêssemos a Deus no conhecimento do velho marinheiro. Uma criança terminara o curso primário do interior e foi levada pelo pai a conhecer a praia, possivelmente Tambaú. Pela primeira vez ela chega no mar e ela adentra o mar e ela está feliz, ela está alegre, ela está com alegria contagiante e ela quer falar a todos da novidade que ela conhecera. Ela jamais sonhara em ver o mar, ela não sabia do tamanho do mar, a extensão do mar, a profundidade do mar. Ela conhecia do mar somente o que o mar poderia lhe dar de prazer. E ela volta correndo e ela entra no restaurante e chega para o pai e diz assim: papai, eu conheço o mar. E de lado estava um velho marinheiro, anos e mais anos, na labuta do mar. E ela olha para aquele homem e pergunta: o senhor conhece o mar?
E o velho marinheiro lhe disse: minha filha. Ele não disse: eu conheço. Ele disse: minha filha, eu também conheço o mar. E havia uma diferença tremenda de conhecimento. Ela conhecia o que o mar podia lhe trazer de lazer, de felicidade. Aquele homem conhecia do mar os seus segredos, os seus mistérios, as ondas bravias, os vendavais que caíam sobre ele. Ele tinha o conhecimento de Deus. Que Ele, pois, nos abençoe e nos ajude a conhecê-lo melhor. Amém.